Olá, está começando o Boletim Coronavírus desta quinta-feira. Entre os muitos reflexos da pandemia está o aumento da ansiedade. Estudos mostram que o número de ansiosos aumentou 80% na pandemia. Que o Brasil é o campeão mundial de ansiedade não é novidade. São cerca de 12 milhões de ansiosos por aqui. Esse psiquiatra explica que até certo ponto ela é normal e necessária. A ansiedade é um processo natural que todos temos, né? Que ela nos ajuda em alguns momentos, né? Ela nos ajuda a enfrentar questões do dia a dia. Ela é boa desde que ela seja leve e desde que ela seja por pouco tempo. Porém, quando a ansiedade ela é crônica e ela é de uma intensidade alta, aí ela é paralisante. O problema é que a pandemia aumentou os casos de ansiedade em 80% da população. A Kátia faz parte desse grupo. A professora universitária teve que aprender a se dividir entre as tarefas de casa e as do trabalho. E isso deixou ela muito mais ansiosa. Antes, parecia que era tudo bem compartimentalizado, A professora ficava na universidade, a mãe ficava em casa, A filha ficava quando ia na casa da mãe, e agora não, agora a gente tem uma série, de sobreposições de papéis. Às vezes você está trabalhando numa determinada atividade, ser interrompida pela criança que está precisando de uma ajuda, que antes essa criança estaria na escola naquele mesmo momento. Então, acho que isso foi o que mais gerou esse padrão de ansiedade aumentada para mim. Esse outro psiquiatra alerta que é preciso perceber quando a situação está fugindo do controle. Se você está sofrendo muito, se você percebe que o que você está vivenciando, o que você está experimentando, com sensações de medo, de angústia, de tristeza, elas estão te impedindo de fazer coisas. Por exemplo, você tem a possibilidade de sentir prazer e de você se divertir dentro de uma situação protegida, de uma situação controlada, e você não consegue, não sente prazer, não consegue, aí você precisa de ajuda. E qual seria o caminho para lidar com esse período tão conturbado? Buscar atividades mais próximas do normal. O risco de você adoecer sem você você ficando em casa 100% do tempo, ele é maior do que o risco de você adoecer por um outro motivo. Se você vai com uma certa periodicidade num lugar completamente isolado e faz atividade física, se você não consegue operacionalizar esse cuidado e criar situações em que você está cuidado, mas que você pode ter uma diminuição da tua angústia, da tua ansiedade, se você segue este caminho, você continua estando protegido, você se sente protegido, você tem uma diminuição dessa angústia que você vivencia. Mas se os sintomas persistirem, a ajuda profissional é imprescindível. Quando a pessoa está ansiosa, ela está tão naquele furacão ali que ela só vê as coisas passando numa velocidade muito alta. E o terapeuta, ele traz você para momentos de reflexão. Então, a partir das perguntas dela, a partir das... Eu trago uma queixa, ela traz uma sugestão. Você começa a enxergar essas particularidades ou essas dificuldades por um outro prisma, E você fala, puxa, como que eu nunca pensei nisso, E isso fortalece muito a gente. E olha só, mudou o perfil dos internados em UTI por Covid. Acompanhe. Mais uma pesquisa confirma a mudança no perfil de pessoas internadas por Covid no estado de São Paulo. Agora é a Universidade de São Carlos e a Fiocruz de São Paulo que atestam a eficácia da vacina para evitar os casos mais graves da doença. Ano passado, eram os idosos que mais ocupavam leitos de hospitais. De cada 10 pacientes em UTI, 4 estavam na faixa etária de 60 a 74 anos. Esse grupo foi o primeiro da fila nas campanhas de vacinação. E agora, já imunizados, fizeram com que a estatística fosse alterada. Hoje, os leitos hospitalares estão cheios de pessoas que ainda não receberam a primeira dose da vacina. Segundo a pesquisa, 39% dos internados têm entre 45 e 59 anos. A intenção do governo de São Paulo é vacinar esse público até o mês de outubro. Outros 11 estados fizeram o mesmo anúncio. A pediatra Ana Escobar, em suas redes sociais, esclarece dúvidas sobre a contaminação da Covid-19 em roupas e objetos. Vamos ver. Caixinha de perguntas, pessoal. Vamos lá.
continuo tendo que tomar banho toda vez que chego em casa? Quanto tempo o vírus fica na roupa? E mais uma correlata. O vírus transmite por contato nas coisas? Ainda tenho que lavar o mercado? Então vamos lá, pessoal, como é que funciona? Olha, o que a gente sabe hoje é o seguinte: se você andou, por exemplo, num transporte público sem distanciamento social, pessoas muito aglomeradas, se você teve em algum local também aglomerado, então pode acontecer de alguma pessoa ter tossido em você. Então, ter ido vírus no seu cabelo, na sua roupa. Nessa situação de aglomeração, sim, vale muito a pena você, quando chegar em casa, tirar sua roupa, colocar para lavar e tomar um banho, porque você pode estar contaminado. Muito bom, essa é uma situação. Agora, se você saiu, andou numa praça, numa rua vazia, em algum lugar, ou manteve o distanciamento social das pessoas, aí realmente não há risco de você pegar Covid quando chegar em casa. Nessa situação você não precisaria necessariamente tomar banho e lavar a cabeça, tá bom? E a outra situação é essa da compra do mercado. Chegaram as compras do mercado, eu preciso lavar? Hoje em dia a gente sabe que não, pessoal, porque o contato, a presença do vírus na superfície, você tocar aquele objeto que eventualmente está contaminado e pegar a doença é muito raro, é difícil. Você tem que pegar a mão ali num local bem contaminado e passar no olho, passar no nariz, tá? Então, se você tomar cuidado com a sua mão, ou seja, você recebe do mercado as coisas, você vai guarda tudo, depois você lava bem a sua mão, aquele vírus que eventualmente estiver em algum objeto, ele vai morrer sozinho num curto período de tempo. Então ele não oferece risco mais para as pessoas. Por isso é que hoje a gente não tem mais aquela necessidade de ficar lavando tudo que veio do mercado, tá bom? Um estudo da Unesp de Rio Claro aponta que o município ainda vive picos da segunda onda da Covid-19. A cidade registrou em junho um aumento de 214% no número de óbitos. De acordo com os dados do novo estudo realizado pela Unesp de Rio Claro, não dá para se falar em terceira onda de casos, tendo em vista que a cidade ainda sofre com os picos da segunda, que teve o auge no mês de março, com a média móvel acima de 100 casos positivos por semana. A curva chegou a descer um pouco, mas não de forma significativa. E neste mês voltou a atingir a média móvel de 116 casos confirmados da Covid-19 em 7 dias. O novo alerta é para o número de mortes, que em 14 dias aumentou 214%. Ainda de acordo com o pesquisador, o perfil das pessoas que estão morrendo na cidade por causa da doença já mudou. Em junho, é uma pandemia de meia-idade. É justamente as pessoas que estão no mercado de trabalho, têm compromissos, né, no mercado de trabalho, compromissos econômicos e que não conseguem parar, né? O relaxamento com as medidas de proteção, principalmente com relação à aglomeração e o afrouxamento das restrições, podem ter sido os motivos para o crescimento da curva. Além disso, a vacinação trouxe uma falsa sensação de proteção total, o que não é verdade, segundo os órgãos de saúde. Para o pesquisador, a melhor medida para este momento é a mesma utilizada na primeira onda da doença. Em setembro, outubro, Rio Claro teve uma situação que é invejável, né? Ou seja, nós soubemos fazer isso, né? De lá para cá a gente desaprendeu. De acordo com a secretária da Saúde, os serviços foram ampliados para atender às demandas desse novo cenário. Então a gente espera que nos próximos dias nós tenhamos vamos dizer assim, esse arsenal pronto para fazer frente a eventualmente, as novas flutuações aí e os novos picos que a doença possa ter. Fora isso, existe sim a fase de emergencial que está decretada pelo Estado de São Paulo e a decisão administrativa cabe à Prefeitura, o que vier se discutir. Já sim, houve muita discussão a respeito de medidas mais restritivas, mas esse encaminhamento não cabe à saúde. O município mantém a mesma meta do governo estadual de imunizar todos os adultos acima dos 18 anos até a primeira quinzena de setembro.
Mas, segundo o estudo da Unesp, isso não seria suficiente para dispensar as medidas de proteção, como a máscara. A aplicação da segunda dose, que é o que garante a imunidade, segundo os parâmetros estabelecidos pelos laboratórios, estaria disponível para 30% da população, enquanto que o ideal para voltarmos ao normal é de pelo menos 75%. Se a imunização avançar, em Natal a gente talvez consiga conversar sobre o relaxamento dessas medidas. Ainda assim, quando o novo normal deixar de existir, os estudos em torno da movimentação do vírus não podem parar. Por isso, os trabalhos dentro das universidades são essenciais. O lado positivo é que nós vimos cientistas, pesquisadores das mais diversas áreas se unindo para combater o coronavírus. Isso aconteceu em vários âmbitos, mas na área de saúde, isso tanto se viu com o desenvolvimento de vacinas, o desenvolvimento de estratégias de tratamento que estão em estudo, né? Não temos nenhuma ainda comprovada, mas várias em estudo, e a atuação sobre políticas públicas, né, a área que nós particularmente temos agido. A pandemia, a gente precisa ter um monitoramento, né, dos casos. É que nem você dirigir, tem um velocímetro para saber, velocímetro, odômetro, para saber em que velocidade está e em que ponto da viagem você está, né? Então, esses estudos que nós fazemos dentro da universidade é uma espécie de bússola, né, para conduzir o combate à pandemia. O Boletim Coronavírus desta quinta-feira está terminando. Você continua com a nossa programação. Até a próxima.